Você está ouvindo a mais uma mensagem da Assembly. Esta é a parte 3 da série Veja Além. É fácil a gente falar em ver além quando a gente está bem, mas quando está com problema é difícil chegar além, né? O melhor exemplo que a gente pode dar, eu acho que todos vão entender, é o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul nesse momento. Aquelas pessoas ali, elas perderam casa, perderam carro. Eu vi uma matéria essa semana que só com os carros que foram... Porque carro, quando a água sobe, é PT, né? Perdeu, não tem jeito. E seguro não paga, porque é desastre natural. Só com carros estragados, se todo mundo que tem um carro comprasse um carro novo, ia gastar mais ou menos ali 6 bilhões de reais só para comprar carros novos. Só carro. Fora casa, fora geladeira, TV, sofá, cama, tudo, roupa, tudo vai precisar começar do zero. Eu precisaria de muita fé para pregar para essas pessoas e dizer para elas verem além. Para a gente, que às vezes a gente está com uma unha encravada, e eu estou pregando para você, meu irmão, não olha para essa unha encravada, veja além. É fácil. Agora vai pregar veja além para aquele povo lá que perdeu tudo. Perdeu tudo. E não sabe quando vai voltar para casa, não sabe quando vai voltar à vida normal, não sabe se ainda vai ter um emprego, porque muitas empresas vão falir nisso. Só a graça e a misericórdia do Senhor. Em momentos assim, tudo que a gente gostaria seria de alguém nos falando o que fazer. Não seria mais fácil? Imagina lá no Rio Grande do Sul, imagina alguém falando para a pessoa que perdeu tudo o que ela deveria fazer, qual seria o próximo passo. Imagina para o governador do Rio Grande do Sul, alguém falando para ele o que ele deve fazer. Só que essas pessoas, elas não são onipresentes, elas não são oniscientes, elas só estão num lugar e elas só sabem o que está acontecendo agora. Deus é onisciente. Ele poderia nos dar essa informação. Ele pode dizer, meu filho, vai por aqui. Meu filho, faz isso. Meu filho, não faça isso. Não é verdade? Seria muito mais fácil se nós soubéssemos... Bia, pede para a Zoe dar uma acalmada aí que hoje ela está... Seria muito mais fácil se nós tivéssemos alguém... Seria muito mais fácil se nós tivéssemos alguém para nos dizer faça isso ou não faça aquilo. Um personagem na Bíblia, um camarada, ele passou por uma situação e que mostra o segredo no momento que você precisa enxergar além e você não enxerga nada. Se você anotar esse segredo, meu irmão, a tua vida daqui para frente vai mudar. Pode ter certeza. Olha só, Abraão passou por várias situações, mas tem uma que eu não sei que eu faria no lugar dele. Está lá em Gênesis 22, se puder abrir, Gênesis 22, versículo 1. Conseguiu? Se não, eu abro aqui e leio aqui mesmo. Isso. Gênesis 22, 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. A Bíblia deixa muito claro que Deus estava testando quem? Estava testando Abraão. O que é um teste? O que é um teste? Tudo bem, eu estou falando do teste de Abraão, mas um teste de forma ambígua. O que seria um teste de forma abstrata? É colocar para fora, ao provar do lado de fora algo que eu tenho dentro. Quando eu faço um teste na escola, eu estou provando de forma externa aquilo que eu sei internamente. Quando Deus prova Abraão, ele queria saber se Abraão de fato era o que ele dizia ser. E Deus vai lá e resolve provar Abraão. Quando Deus prova Abraão,
O que Abraão diz para Deus? Eis-me aqui. A versão da língua portuguesa foi traduzida como eis-me aqui, mas no original seria algo como aqui estou, que é parecido o significado, né? Aqui estou. Só que a palavra exata no hebraico é hinei. Hinei. Imagina só. Já aconteceu lá em casa, a Zoe ela tem uma caixa de brinquedos. Papai, eu quero brincar. Aí eu tiro a caixa, abro para ela, fica brincando lá, né? E aí acaba, quando eu vejo que ela não está mais brincando, eu falo, Zoe, agora ela tem que guardar. Ah, papai, eu não consigo. Não, você consegue sim. Papai, me ajuda. Aí o que eu falo? Não, eu estou aqui olhando. Se eu ver que você não consegue, aí eu vou ajudar. Mas vá que eu sei que você consegue. Eu poderia dizer eu estou aqui e só ficar olhando e não fazer nada. Mas eu digo para ela que eu estou aqui e se for necessário, eu vou agir em favor dela. E a palavra que Abraão usa para Deus é rinei. E rinei não é só dizer, eis-me aqui, Senhor. Não, é no sentido de, sim, Senhor, eu estou aqui e eu vou fazer o que for necessário. Eu vou fazer seja o que for. Abre para qualquer, quando fala rinei, ele abre para qualquer possibilidade. Aí vem o teste do Senhor. Ah, é, camarada? Tu está disponível para fazer qualquer coisa? Então vamos ver se ele vai realmente fazer qualquer coisa. Essa palavra rinei, ela aparece no Antigo Testamento 17 vezes. Para Abraão foi a primeira vez que essa palavra foi usada. Depois, Moisés responde a Deus durante a sarça ardente, ele fala rinei, Senhor, estou aqui e vou fazer o que for necessário. Samuel, quando ouve Deus chamar ele, várias vezes ele responde, sim, Senhor, estou aqui. Mas ele usa a palavra rinei. Rinei é, estou aqui e vou fazer o que for necessário. Quantas vezes a gente, Senhor, eu gostaria de ser um grande pregador. Senhor, eu gostaria de ser um homem de Deus para minha esposa. Eu gostaria de ser uma mãe bíblica. Senhor, eu gostaria de ser um grande empresário, eu gostaria disso e aquilo. Meu irmão, uma coisa é eu dizer eu gostaria, outra coisa é eu dizer rinei. Eu gostaria e estou disponível a fazer o que for necessário para chegar lá. Amém? Agora cuidado. Lembra daquela série Orações Perigosas? Cuidado. No momento que Abraão falou para o Senhor rinei, o Senhor foi lá e testou ele. Lá em Gênesis mesmo, 22, mas agora vai para o versículo 3, por favor. Diz o seguinte: então, lembrem-se que Deus queria testar ele e Abraão fez o quê? Rinei, sim, Senhor, eu estou disponível a fazer o que for necessário. E aí Deus vai lá e responde. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e Zoe, por favor, Zoe, e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que o Senhor lhe dissera. 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. 7. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Rinei. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vou dar uma pausa aqui. Meus irmãos, o que Abraão falou para Deus?
Rinei. Deus tinha uma promessa para Abraão, amém? O que dependesse de Deus, meu irmão, não tenha dúvida nenhuma, já está feito. Meu irmão, o Senhor tem promessas na tua vida, o que depender de Deus, não tenha dúvida nenhuma, da parte dele já está tudo feito. Agora, tem a outra parte do negócio, é a nossa. Será que você está dizendo, Senhor, eu estou aqui? Ou você está dizendo, Rinei, Senhor, eu estou aqui e disposto a fazer o que for preciso para receber a promessa? Existe uma grande diferença. No momento em que Abraão disse, Rinei, o Senhor testou Abraão. Meu irmão, as suas maiores habilidades estarão ligadas à sua maior disponibilidade. Quanto maior for sua habilidade no negócio, meu irmão, se você quiser crescer naquilo, esteja disponível. Esteja disponível. Ah, pastor, mas eu sou um grande músico, eu aprendi a tocar violão aos 12 anos, treino em casa, mas não toco na igreja, não gravo CD. Sim. De que adianta essa habilidade se essa habilidade não está disponível para ser usada? Jesus, quando ele contou a história do talento, ele chamou a atenção dos servos que tinham o talento e o guardaram. E o servo bom e fiel foi aquele que recebeu o talento, fez o quê? Multiplicou. Isaac, o judeu, o filho, o homem, ele vai para a sinagoga desde criança para ser ensinado. O judeu, numa certa idade, ele sabe o Antigo Testamento de cós salteado, de cabeça, ele sabe tudo. Provavelmente não era a primeira vez que Isaac estava acompanhando o pai dele para fazer um sacrifício. Isaac sabia que para fazer o sacrifício ele precisava de quê? Da lenha para fazer o fogo, do cutelo para cortar o animal e o principal, que era o cordeiro. O cordeiro. E ele vai com o pai, ele está ali com o pai, e ele pergunta, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 8, pula para o versículo 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Preste atenção, eles estavam fazendo o que ali? Eles estavam indo fazer uma oferenda a Deus. Se Isaac fosse meu filho e eu estivesse no lugar de Abraão, e Isaac perguntasse assim, papai, cadê o animal para o sacrifício? Provavelmente eu ia falar, o Senhor vai nos prover. Sabe o que Abraão respondeu? Abraão falou, o Senhor vai prover para ele mesmo. Ele tinha noção que tudo que ele estava fazendo era para o Senhor. E ele estava disposto a fazer o que fosse para ir até em direção à promessa dele. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Preste atenção que Abraão obedeceu a Deus até o fim. Mas não foi só Abraão não, Isaque também obedeceu. Isaque sabia como era feito o sacrifício. No momento que o pai pega ele, amarra ele, deita ele sobre o altar, Isaque já sabe, é ele que vai ser sacrificado. Ele podia ter fugido, corrido, mas não, ele se submeteu ao pai. E o pai dele se submeteu ao Pai Celestial. 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui.
Mais uma vez ele falou, Rinei. Senhor, eu estou aqui para ir, para fazer, para ter o que for necessário para alcançar a minha promessa. Meu irmão, nos dias de hoje é muito difícil, meus irmãos. Nos dias de hoje, tudo é muito fácil. Ao mesmo tempo que as coisas ficam difíceis, outras ficam muito fáceis. Hoje em dia, antigamente, se você chegasse em casa à noite do trabalho e não tivesse o que comer, fosse comprar alguma coisa, tinha que sair, ir no lanche, ir no shopping, ir no restaurante. Hoje em dia não, você pega o celular, tem milhares de restaurantes no aplicativo, chama, em 20 minutos chega ali a comida, seja lá o que for. Hoje em dia, as coisas são muito fáceis. Tudo vai sendo facilitado. Antigamente, ninguém tinha celular. Aliás, só tinha celular que era rico, porque era muito caro ter celular. Então, se a pessoa estava na rua, você não conseguia falar com ela. Se a pessoa demorou para chegar em casa, você ficava preocupado, né? Não tinha o que fazer. A única coisa da pessoa que estava na rua e atrasou para chegar em casa, ela era comprar ficha. Na época não vou nem falar do orelhão de cartão, vou falar do orelhão de ficha. Comprava ficha, entrava numa fila, que todo orelhão tinha uma fila gigantesca, né? Chegava lá, colocava a ficha e falava, olha, aconteceu isso, vou atrasar. É a única forma. Era muito mais difícil as coisas. Só que hoje em dia, com a facilidade, meus irmãos, a gente vai se acostumando e vai querendo que a nossa vida seja fácil em tudo, até naquilo que não deveria ser, inclusive na igreja. A gente está numa pós-modernidade que, meus irmãos, eu ligo a televisão, quando tem alguma coisa engraçada passando na televisão, se você ligar a televisão e abrir o celular, e abrir o Twitter, aquele aplicativo de conversa, e colocar o nome do programa que está passando na televisão, você vai ver um bate-papo de pessoas falando sobre aquele programa. Fica tipo uma segunda tela. Então está acontecendo a coisa aqui, e aqui as pessoas estão zoando, fazendo piada. Olha que loucura o mundo virou. E a gente se acostuma com essa facilidade, e a gente não quer pagar o preço que precisa ser pago. O Senhor tem uma série de promessas para nossas vidas. E quando o Senhor fala, meu filho, eu quero te usar, meu filho, eu quero te dar a promessa, a gente fala, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua promessa. Mas o Senhor não quer ouvir isso. O Senhor quer ouvir, Rinei. O Senhor quer ouvir, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou disposto a fazer o que for preciso, o que for necessário. Eu não vou te negar, eu vou até o fim. Meus irmãos, é difícil. Se coloca no lugar de Abraão. Eu não sei se eu teria coragem de Abraão de pegar minha filha e levar ela lá. Ele não tinha dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque se ele tivesse dúvida, ele podia chegar lá, amarrar o filho e ficar parado esperando o Senhor prover. Não, ele amarrou e levantou o cutelo para sacrificar. Foi na hora que o anjo apareceu. E o anjo providenciou. Meus irmãos, a Bíblia é clara. Nós não devemos viver pela vista, pelas essas coisas que nós vemos desse mundo, mas nós devemos viver por olhos espirituais. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa pátria, ela é de outro reino. E nesse outro reino, meus irmãos, nós não somos qualquer um, não. Nós somos simplesmente reis e sacerdotes. O Senhor tem nos dado poder, autoridade, e o Senhor tem nos dado promessas. Só que essas promessas, meus irmãos, da parte do Senhor, pode ter certeza, Ele vai fazer o que for preciso. Aí eu te pergunto, e da sua parte? Você só faz assim, o joinha, ok? Ou você fala, Senhor, Rinei. Amém? Meus irmãos, o Senhor nos chama nessa noite para que a gente nos converta à vontade dEle, para que a gente nos submeta às promessas dEle. Meus irmãos, as promessas do Senhor não são suas, são dEle. É necessário que a gente se submeta a elas, e para se submeter a elas, nós vamos precisar fazer a nossa parte. E a nossa parte não é, ok, um joinha,
A nossa parte é: rinei, Senhor, eu farei. Meus irmãos, obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Abraão obedeceu. E assim o filho dele não foi sacrificado. Vou fazer aqui um jogo de imaginação. Imaginem só se Abraão não tivesse obedecido a Deus e não tivesse levado o filho para sacrificar. Eu acredito que provavelmente o filho dele, ele poderia ter perdido o filho de uma outra forma. Mas Abraão obedeceu para que não fosse sacrificado. Amém? Ok, pastor. Nós não devemos viver pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. O Senhor, Ele fala conosco. A palavra de Deus é a palavra que nos guia quando nós não enxergamos o que vem além. Abraão não via qual era a solução, mas ele sabia que Deus iria prover alguma coisa. E ele confiou até o último momento. O Senhor, Ele continua, o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua falando a nós, meus irmãos. Como é que Deus pode falar conosco hoje? Primeiro, Deus pode falar de forma direta ou de forma clara. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, abre aí no versículo 16 e 17, diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus irmãos, quando a tua vida, o teu mundo está escuro, quando a tua vida, o teu mundo está turbulento, está chuvoso, está alagado, quando você não consegue ver além, meu irmão, você corre para a palavra de Deus, porque ela é a instrução para esses dias, ela é a certeza dos dias melhores que hão de vir. Amém? Lucas 6,46, abre lá para mim, por favor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Olha, quando está difícil, a gente, Senhor, eu não estou mais aguentando, Senhor, por favor, meu Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim. Aí Deus olha para a gente, por que a gente está falando Senhor, 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 e não está fazendo o que eu digo? Talvez o Senhor já disse, vai por aqui, vai por ali, sai daí, vai para outro lugar. E a gente fica sofrendo, chorando, mas não faz o que o Senhor manda. Nem sempre, meus irmãos, o Senhor fala claramente. Algumas vezes o Senhor fala claramente, mas às vezes Deus, Ele age como um guia. Um guia. Por exemplo, hoje tem GPS, mas antigamente, quando eu era criança, meu pai gostava de fazer muita viagem de carro. Naquela época, não tinha GPS. Como é que a gente fazia viagem de carro? Meu pai comprava um Atlas, que é um livro que tinha vários mapas, e eu e minha mãe, a gente era o guia do meu pai. A gente pegava o mapa e começava a olhar, olha, na rodovia tal, quilômetro tal, tem que pegar a rodovia à direita. Na rodovia tal, pega a esquerda. Eu tentava entender, ler o que estava naquele mapa e tentava guiar o meu pai. Nem sempre dava certo. Às vezes a gente se perdia. O timoneiro no barco, né? Às vezes a gente perdia, às vezes pegava errado. Ou, às vezes, a prefeitura reformou a estrada, mas o livro foi publicado ano passado, então não foi atualizado. Então, meus irmãos, Deus às vezes fala como um guia. Ele não dá todas as respostas para a gente, mas a gente vai andando, Ele fala, olha, vira à direita, vira à esquerda, tem sinal, não passa da velocidade, senão vai levar multa. A gente fala, não, Senhor, eu estou muito apressado, deixa eu ir mais rápido. Leva a multa, depois reclama. Lá, Romanos 8,14. Abre lá para a gente, por favor. Romanos 8,14.
Diz o seguinte, Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você quer provar que você é filho de Deus? Seja guiado pelo Espírito Santo. Se você for guiado pelo Espírito Santo, você vai ser provado. Meus irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo que não é a coisa mais fácil do mundo, acaba sendo a coisa mais fácil do mundo quando você entende que você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. É como aquele timoneiro, você não sabe o caminho, mas o guia sabe. Você está andando num lugar que você não conhece, o guia está falando, permanece. Mas essa rua é muito veloz, permanece. Não, mas está muito escuro, será que eu vou ser roubado? Permanece. Vira à direita. Olha, essa rua está meio estranha, acho que é para a esquerda. E o Espírito Santo falando, vira à direita. Ser guiado pelo Espírito Santo não é fácil. Mas quando a gente decide obedecer, meus irmãos, passa a ser a melhor coisa do mundo. A gente não tem que entender muito não, o problema é quando a gente quer entender, mas ser guiado pelo Espírito Santo não é uma questão de entender, é uma questão de fé. Abraão não entendia exatamente o que Deus queria com o filho dele, mas ele fez o que? Ele obedeceu, porque ele sabia que era melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Às vezes, Deus fala no silêncio. Às vezes Deus fala no silêncio. Talvez, meus irmãos, uma das piores formas para Deus falar seja no silêncio. Alguém, não precisa levantar a mão, alguém aqui já passou por um momento que parece que Deus se calou e você, desesperado, Senhor, me dá essa resposta, Senhor, me mostra o caminho. Mas, meu irmão, mesmo quando Deus está calado, Ele está falando. O silêncio de Deus gera em nós a necessidade de uma mudança, a necessidade de uma busca que talvez, se Ele continuasse falando, a gente não ia buscar. Se Ele continuasse falando como a gente quer, a gente não ia mudar. Mas o silêncio dele nos força a ir além. Meus irmãos, mesmo no silêncio o Senhor fala. Antes de Jesus, por 400 anos, Deus ficou calado. A Bíblia deixa claro, por 400 anos Deus não falou. Só que, aqui entre parênteses, é a minha visão. Meu ponto de vista é que Deus falou, mas Deus falou de outras formas. Sabe por quê? Se você pegar os 400 anos antes de Jesus, foram os anos que várias civilizações desapareceram, que houveram vulcões, calamidades terríveis. Ou seja, Deus não falou como o povo estava acostumado, mas as coisas que aconteceram no mundo nessa época era Deus falando para aquele povo. E Jesus foi a resposta para tudo aquilo que estava acontecendo durante aqueles 40 anos. Então, meus irmãos, Deus não para de falar. Até no silêncio Ele fala. O problema é quando a gente quer que Deus fale do jeito que a gente quer. Mas você não é Deus, você é filho. Ele é Deus, Ele fala do jeito que Ele quer. Amém? Lá em Gênesis, volta para o capítulo 13. Subiu, pois, é o 13. Não, Gênesis 22, 13. Isso, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato, pelas suas pontas, na verdade, suas patas. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. 14. E sucedeu depois, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Meus irmãos, quando a gente obedece,
a gente simplesmente obedece. Você não vê Abraão em momento nenhum questionando a Deus. Não vê. Ele disse: Senhor, rinei. Senhor, eu vou fazer o que for necessário para alcançar a tua promessa, para te obedecer. E dito e feito, ele escolheu obedecer. Não interessou o que o Senhor pediu. Você confia no teu Deus? Ele confiava. Ele confiava. Ele foi até o final. Obediência, meus irmãos, não tem só a ver com fé, tem a ver com atitude. Eu tenho fé no Senhor. Senhor, eu obedeço os teus caminhos. Sim, mas e as tuas atitudes condizem com o que você diz que você crê? Fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, fé não tem só a ver com obedecer, mas com as suas atitudes perante o que você diz que crê. Amém? Isaías 58, 9. E nós já vamos terminar. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Meus irmãos, no original está escrito: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Sabe como é que está escrito em grego aí? Rinei. Da mesma forma que os heróis da fé, Moisés, Abraão, Davi, Samuel, quando ouviram a voz do Senhor, e ao invés de dizer: Senhor, me usa, eles falaram: Senhor, me usa, eu vou fazer o que for necessário para te obedecer. Quando o Senhor falou com o seu povo, ele disse: quando você clamar a mim, quando você gritar a mim, sabe o que eu responderei? Rinei. O Senhor também fala rinei para a gente. Eu vou fazer o que for necessário para cumprir a minha palavra na tua vida. Eu vou abrir a porta que for necessário para cumprir o teu chamado. Eu vou derrubar o gigante que for para você conquistar a terra que eu te prometi, porque eu sou Deus. Ele dá o exemplo, meus irmãos. Da mesma forma que Deus fala para nós, rinei, Ele quer que a gente responda a Ele: rinei, rinei. Eu vou fazer o que for necessário, Senhor. Para terminar, vocês lembram do nosso amigo Pedro? Jesus, perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Aí Pedro perguntou por uma segunda vez. Jesus perguntou por uma segunda vez: Pedro, tu me amas? O que Pedro respondeu? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou por uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou chateado: Senhor, tu sabes que eu te amo, e foi saindo dali. Só que em português não fica muito claro o que se passou ali. No original, meus irmãos, a conversa ali aconteceu em grego. Em português a gente só tem uma palavra para amor, mas só que em grego tem várias palavras. E nessa conversa ali foram usadas duas palavras de amor. Uma é ágape. Ágape é o amor de Deus, é o amor que Deus se sacrifica por nós. E a outra é fileu, que é o amor de coleguismo. Não, aí, beleza, meu colega, tal, um parceiro, um colega. Deus pergunta para... Agora eu vou falar como a palavra que foi usada em grego. Deus pergunta para Pedro: Pedro, você me ágape? Você me ama no sentido de se sacrificar por mim? Pedro respondeu: Senhor, tu sabe que eu sou teu colega, eu sou teu brother. Não era isso que Jesus queria ouvir. Aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, você ágape a mim? Você se sacrificaria por mim? Senhor, eu estou contigo, tu é meu brother, sou teu colega, tu sabe. Aí na terceira vez, Jesus perguntou se ele amava de novo. Só que Jesus usou uma outra palavra: Pedro, você é meu colega? Rebaixou o nível, né? Aí Pedro: Senhor, como é que pode? Ele ficou com raiva, porque Jesus rebaixou o tipo de amor, perguntando para ele. Meus irmãos, da mesma forma que o Senhor, Ele vai fazer o que for necessário
para nos dar aquilo que Ele prometeu, Ele quer que a gente também faça o que for necessário para chegar aonde Ele nos chamou. Da mesma forma que Jesus falou ágape para Pedro, Ele queria ouvir ágape de Pedro. Da mesma forma, meu irmão, que o nosso Pai Celestial nessa noite fala para a nossa igreja: Rinei, você vai dizer, eis-me aqui, faça o que for necessário. Nosso Deus fala: eu também vou dizer, Rinei, eu farei o que for necessário. O Senhor vai mover céus e terra, meu irmão. O Senhor vai enviar até incrédulo, se for para fazer a promessa dele cumprir, meu irmão. Mas o nosso Deus é fiel. Ele não muda. O Deus de Abraão é o mesmo de hoje. Pastor, está difícil. Pastor, estou passando por uma dificuldade. Meu irmão, o nosso Deus é o Deus que provê. O Deus que proveu o cordeiro na última hora, meu irmão, é o Deus que vai prover o que você necessita na última hora, meu irmão. Meu irmão, não olhe para esse mundo, veja além. Peça do Espírito Santo para que Ele te dê visão espiritual. Às vezes está difícil, às vezes está sofrido, meus irmãos, mas é no sofrimento que o Senhor molda. Veja além, meus irmãos. Glorifique ao Senhor sobre todas as coisas. Glorifique ao Senhor na prisão. Silas e Paulo foram lá adorar o Senhor na prisão. O que o Senhor fez? O Senhor mandou um terremoto e as grades caíram. Meu irmão, veja além. Meu irmão, veja além. Daniel foi convidado a adorar outros deuses, a comer uma comida que não deveria. Ele disse não, ele falou, Rinei, eu vou até a última circunstância. O rei mandou ele para a cova com os leões. Quando foi no outro dia, abriram a cova, estava lá Daniel com os gatinhos dele lá. Deus colocou os leões tudo de jejum a noite toda. Rinei, ele foi até a última instância, porque ele cria no Deus dele. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus. Enche-nos de fé, Senhor Deus, para irmos além, para não nos conformarmos, Senhor Deus, esse mundo de facilidade, esse mundo de preguiça, Senhor Deus. E às vezes a gente quer trazer isso para a igreja. Não, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor Deus, não é fast food, Senhor Deus. A tua palavra precisa ser digerida. A tua palavra precisa ser alimentada. A tua palavra precisa ser entendida. A tua palavra precisa ser usada. A tua palavra precisa ser usada com fé, com autoridade, com poder, com ousadia, Senhor Deus. Levanta uma igreja corajosa para ir diante de ti e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, Rinei, eu vou fazer o que for necessário. Eu vou pagar o preço que for, mas eu verei a minha promessa. O Senhor vai prover. E eu te adorarei, eu testificarei as tuas maravilhas na minha vida, na vida desta igreja, Pai. Pai, eu quero orar agora pelas mães, Senhor Deus. Quantas mães, Senhor Deus, ser mãe é também dizer Rinei, é pagar um preço alto pelos seus filhos, Pai. Pai, que tu possas abençoar essas mães, que tu possas enchê-las de unção, de força, de saúde, Senhor Deus, para cuidar dos seus filhos, dos seus maridos, Senhor Deus. Pai, que nós possamos ver, Senhor Deus, mães que geram filhos e filhas, Pai, comprometidas com a tua palavra. Você ouviu a mais uma mensagem da Assembly. Faça-nos uma visita. Todos os domingos às 18h30, na Rua Piolim, número 90, em frente ao Hotel Ibis Parque Olímpico. Descubra o que Deus pode fazer através da sua vida. Assembly. Viver, amar, servir.